Olá, tudo bem? Hoje, então, nós vamos dar continuidade à quarta aula a respeito da banca da URGS, que é uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, é a federal aqui do Rio Grande do Sul, uma banca bem especial que traz propostas de redação que são propostas inovadoras, com temas bem peculiares e que diversificam a cada ano e que exigem do leitor uma capacidade de desenvolvimento textual que não se enquadra em fórmulas prontas, que é difícil você responder tentando levar uma estrutura pré-definida, porque cada situação nesse vestibular é uma situação em especial. Então, tentando buscar uma preparação mais assertiva para esse vestibular, que é um vestibular diferente, diferenciado, a gente vai dar continuidade, então, ao nosso estudo. Só deixa eu compartilhar aqui. Vou continuar aqui onde eu parei na aula passada. Então, na redação da URGS, na banca da URGS, nós temos uma avaliação que é holística e outra avaliação que é analítica. Muito bem. A respeito dessa avaliação holística, o que é observado? Um avaliador vai olhar para o teu texto e ele vai ter uma resposta subjetiva, ele vai sentir o que ele percebe da qualidade e da estética desse texto e vai atribuir uma nota de 0 a 25 para essa redação. Então, o que é importante aqui para a gente conseguir pontuar bem na avaliação holística? Primeiro é ter uma boa estética textual. Gente, coisas que parecem assim pequenas, não tão importantes, mas que são fundamentais para a gente ter uma boa apresentação da nossa redação. Primeira coisa é que a letra precisa estar perfeitamente traçada. Se você ainda tem dificuldade com o traçado da sua letra, tenta prestar um pouquinho mais de atenção, desenvolver mais essa motricidade fina. Se você está iniciando um processo de preparação para o vestibular, não é essa prova da semana que vem, que vai ser a sua prova definitiva, mas você está num processo aí de tentar melhorar a tua produção, vale a pena você fazer um investimento em caligrafia, em desenvolvimento dessa motricidade fina, porque uma boa letra vai fazer a diferença aqui sim nessa avaliação holística. Outra questão, além de ter essa caligrafia harmoniosa, um texto bonito, uma letra que não é muito grande, mas também não é muito pequenininha, difícil de ler, respeitar bem as margens é fundamental. Você não fazer nenhum tipo de destaque ou pontuação no texto que não esteja previsto dentro do código, por exemplo, colocar uma bolinha em cima do i. Então, essas coisinhas assim, elas parecem desinteressantes ou desimportantes, mas elas vão trazer a diferença para essa avaliação holística. Outra coisa que se observa rapidamente nessa avaliação, que significa uma olhada total assim do texto, é a lógica, é a coerência, a progressão e a unidade. Então, nessa percepção mais total da redação, o avaliador vai sentir bastante se você tem quebra dentro da tua redação da lógica e da coerência. E para você evitar esse tipo de problema, fazer um mapa conceitual, projetar esse texto antes, é legal, é importante para você também. Lembrando que progressão e unidade é interessante em qualquer redação, mas em especial na URGS. O que vem a ser a progressão? A progressão quer dizer que a cada novo momento dessa redação você precisa acrescentar um novo argumento, colocar uma nova disposição ali. E a unidade quer dizer, esse novo argumento ele sempre deve estar correlacionado com o tema. Então você vai progredir na argumentação, mas ao mesmo tempo você vai retomando as ideias anteriores. Já aqui também na avaliação holística vai se observar um pouco do vocabulário, da estética, se tem metáforas, se há figuras de linguagem e a criatividade também. O avaliador que vai observar analiticamente esse texto, ele vai se debruçar mais sobre as questões gramaticais. Se o teu texto está na norma formal, na norma culta da língua portuguesa, se ele apresenta desvios ou não da gramática.
E aqui os desvios que mais se cometem são relacionados à pontuação. Em especial o uso da vírgula. Então, nesse primeiro momento da aula, eu vou recordar com vocês alguns usos que nós não podemos ir para a prova sem dominar, alguns usos da vírgula. Onde colocar a vírgula no texto dissertativo? Muito bem, vamos pensar na natureza do texto dissertativo argumentativo. Nesse texto, você vai apresentar uma temática e vai defender essa temática por meio de argumentos. Esses argumentos, eles podem ser através de referências. Nós podemos utilizar uma referência literária, uma referência filosófica ou histórica. Isso nos força a usar muitos advérbios. Advérbios de tempo, quando eu faço as comparações que são de ordem temporal, e muitos advérbios de lugar, quando eu estabeleço, contextualizo o tema dentro de um determinado lugar, ou faço comparações entre culturas. Então, cuida que eu sempre utilizo as vírgulas para separar os advérbios. Sejam eles um advérbio simples, ou uma locução adverbial, ou uma oração adverbial. Existe aquela questão meio controversa dos advérbios curtos. Tá? Então, se eu tiver um advérbio muito curtinho, tipo hoje, eu posso até não colocar as vírgulas, que eu não vou perder pontos. Mas se eu colocar errado, não tá. Então, sempre que você observar um advérbio, você vai colocar entre vírgulas. Se for no início da oração, uma vírgula só. Se for no meio da oração, um par de vírgulas. Os advérbios que a gente mais utiliza na redação são de tempo. Ó, durante a Idade Média. Na contemporaneidade. Ou de lugar. No Brasil. E assim por diante. Então, os advérbios, eles ajudam a localizar a nossa discussão, principalmente no tempo e espaço. E existem outros tipos de advérbios, mas esses são os principais que estão presentes no texto dissertativo argumentativo. Ok? Outra coisa que eu faço muito, outro movimento gramatical que eu faço muito dentro da minha redação, é explicar. Eu vou explicar as minhas ideias, vou explicar um conceito filosófico, e para fazer as explicações eu vou criar apostos e orações adjetivas, que podem ser restritivas ou explicativas. As explicativas são aquelas que ficam entre vírgulas. Então, quando eu vou colocar uma obra literária, por exemplo, na obra, abre aspas, Vidas Secas, fecha aspas, de Graciliano Ramos, o personagem que representa... Personagem líder da família, o vaqueiro Fabiano, apresenta um comportamento muito agressivo. Então, olha as situações aqui. Na obra Vidas Secas, eu tenho um advérbio de lugar. Por isso, nós colocamos essa vírgula para separar o advérbio de lugar. De Graciliano Ramos. Aqui nós temos um aposto, uma explicação, né? De quem que é essa obra? É do Graciliano Ramos, é uma explicação. O personagem, líder da família, outra explicação, fica entre vírgulas. O vaqueiro Fabiano apresenta um comportamento muito agressivo. Então, eu tenho duas explicações aqui na sequência sobre quem é esse personagem. Então, toda vez que eu faço um aposto, que é a mesma coisa que uma explicação, eu vou colocar essa explicação entre vírgulas. E as orações adjetivas? Como que eu vou observar as orações adjetivas? Primeiro, elas sempre
são introduzidos por pronomes. E os pronomes, nós precisamos reconhecer eles. É o que, o qual, o onde, o cujo, o quem e o quando. Isso quer dizer que quando eu tiver um pronome relativo e eu estiver explicando alguma coisa, algum termo anterior, uma vírgula antes desse pronome relativo é necessária e uma vírgula depois, quando a gente termina essa oração. Por exemplo, então, aqui está o nosso pronome e a frase que vai explicar como que é a nossa sociedade brasileira. É um lugar de muita desigualdade social. Então, eu vou colocar uma vírgula antes do pronome relativo e uma vírgula depois da frase explicativa. Essa é a oração adjetiva explicativa. Outro detalhe importante para quem vai fazer prova na URGS é a regência e a concordância relacionada aos pronomes relativos. Isso pode ser questão de prova objetiva também. Então, olha só. O que é um pronome relativo? O pronome relativo ele serve para substituir um nome. Então, ele fica no lugar do nome. Aqui, para eu não repetir sociedade brasileira, eu uso a qual. Então, o pronome relativo o qual, ele concorda com o termo antecedente. E isso é o fenômeno de concordância do pronome com o substantivo que ele substitui. Mas aqui aparece outro elemento interessante, que é essa preposição aqui, o em. Né? Nós sabemos que o em mais o a é igual a na. Então, nós temos uma fusão ali de preposição com o pronome relativo. De onde que saiu esse em? Tá? Na sociedade brasileira na qual a desigualdade impera. O que impera, impera em algum lugar. Então, a preposição que é regida por esse verbo vem se acrescentar aqui ao pronome relativo. Então, a gente precisa prestar muita atenção se não é necessário colocar algum tipo de preposição junto do pronome relativo. Olha outro exemplo interessante. A obra de Machado de Assis, a qual toda a crítica exalta, fez uma análise contundente da hipocrisia social. Quem exalta, exalta algo ou a algo. Exaltar não era até o verbo que eu queria usar. Toda crítica faz referência. Aqui vai dar certinho. Referência. Quem faz referência a algo. Então, eu tenho a preposição que vem do verbo referir, ou do nome referir, na verdade, e mais o a de a qual, do pronome relativo. Então, vai acontecer um fenômeno de crase. Ao usarmos as orações adjetivas, além de prestar atenção no par de vírgula, na vírgula que vem antes, na vírgula que vem depois, eu preciso observar também se não existe algum fenômeno de regência e de concordância acompanhando esse pronome, para não perder pontos na minha redação, na parte de análise da visão analítica do meu texto. E já aproveitando aqui também algumas questões que podem cair na prova objetiva. Antes de avançar aqui na questão das vírgulas, aproveitar que eu entrei nessa parte dos pronomes relativos, um pronome relativo que ajuda bastante a criar a ideia de conexão entre as partes é o cujo, e ele também cai bastante na prova objetiva, e ele deixa a nossa redação bastante bonita, então é legal a gente aprender a usar esse pronome relativo. Esse pronome, ele transmite a ideia de posse, é o único pronome que transmite a ideia de posse. Ele tem um antecedente
e ele tem um elemento posterior a ele. Como assim? Essa é a problemática cujo cerne é a falta das virtudes humanas. A oração terminou aqui, ó, então eu não precisei ter um par de vírgulas. A vírgula ficou só na frente do pronome relativo porque a frase acabou antes de ter uma continuidade. Mas antes do pronome relativo, vem aqui porque é uma explicação de que problemática é essa. Pois bem, a palavra cujo tem dois referentes ao mesmo tempo, e ele transmite a ideia de posse. Então quer dizer que o cerne, que é sinônimo de objetivo, pertence à problemática. O cujo concorda sempre com a palavra que vem depois, então o cerne é um termo masculino, então o cujo fica no masculino. Ele concorda com a palavra que vem depois, certo? Então isso é algo importante. Outra coisa, é proibido. Quando eu escrevo na minha redação cujo, eu não posso usar um artigo depois. É proibido escrever cujo, cuja. Isso é errado, tá? Porque a marcação de gênero e de número já fica dentro do próprio pronome. Então, eu tenho plural, masculino, feminino, dentro desse pronome aqui. Certo? Os fenômenos de regência também podem ocorrer com esse pronome. Se eu tiver um verbo ou um nome depois desse pronome que peça uma preposição, a preposição fica na frente dele. Essa é a obra de cujas páginas retiro as minhas citações para a redação. Olha a situação aqui, eu tenho o pronome cujo, ele está no feminino e no plural, porque ele concorda com páginas que pertencem à obra. Então, ele concorda sempre com o seu elemento posterior. Também podemos observar aqui uma preposição. De onde que sai essa preposição? Do verbo retirar. Quem retira, retira algo, as minhas citações, de algum lugar, de cujas páginas, das páginas da obra, certo? Então é assim que a gente usa o cujo para retomar ideias e para transmitir a ideia de posse. É assim que eu uso na minha redação. Ele sempre antecede um substantivo e concorda em gênero e número com esse substantivo. Muito bem. E antes dos pronomes relativos, então, vem a vírgula, como eu falei para vocês. Só para finalizar também essa parte aqui de pronomes relativos, olha só o onde e o aonde, ele surge pelo mesmo motivo. O onde e o aonde só retoma lugar. Então, na minha redação, eu nunca posso falar assim, a sociedade brasileira onde a desigualdade social é enorme, porque sociedade brasileira é um termo abstrato. O onde só pode se referir a lugar físico, no qual eu posso entrar, caminhar, me movimentar. Muito bem, olha os exemplos. Qual que é a diferença entre um edifício onde o caso ocorreu, digamos que eu estou transmitindo um exemplo, aquele dado mais concreto, aquele exemplo mais concreto para minha redação da URGS, que é algo que a banca espera também ver no seu texto. O edifício onde o caso ocorreu, o edifício aonde os refugiados vão se abrigar, qual que é a diferença entre uma coisa e outra? É que
o que ocorre, ocorre em algum lugar. Né? E o onde já é sinônimo de em algum lugar. O onde é a mesma coisa que em algum lugar. Agora, quem vai, vai a algum lugar. Então, aqui, esse a, ele é uma preposição, que vem de um verbo que expressa a ideia de movimento. Mais um cuidado para você pensar na sua redação. O onde não pode retomar nenhuma ideia abstrata dentro do seu texto. E quando ele vem, posterior dele vem um verbo que indica movimento, como o verbo ir, a preposição vai se grudar no onde, ele vai se transformar em aonde. Tá? Seguindo nas questões analíticas que podem aparecer aí na tua prova, onde mais eu coloco vírgula? Uso vírgula antes de conjunções. Aí eu preciso conhecer um pouquinho das conjunções, que são coordenativas e as subordinativas. Porque a vírgula vem antes das conjunções coordenativas. Nas substantivas, só em um caso especial, que é nas subordinativas, adjetivas, explicativas. Caso especial não, são alguns casos especiais. Na substantiva apositiva e nas orações adverbiais. Então, nas coordenativas eu já posso memorizar algumas, aquelas que são adversativas, com o mas, entretanto, aquelas que são aditivas, mas também, aquelas que são conclusivas, aquelas que são explicativas, tá? Então, antes, não é depois, é antes dessas conjunções vem a vírgula. Pode ser que apareça uma vírgula depois, mas é por outro motivo, por um advérbio, por um aposto, ok? Detalhe. Eu posso usar um par de travessões na minha redação para substituir algumas dessas vírgulas. E aí eles vão nas mesmas funções, entende? Se eu vou explicar qualquer coisa, vou colocar ali os travessões. Os dois pontos também é interessante de você trazer para a tua redação. Quando que você vai usar os dois pontos na tua redação da URGS ou qualquer outro tipo de redação? Introduzir uma explicação também, uma citação direta, antes de uma citação direta, e antes de uma enumeração. Então, os dois pontos é bem legal você fazer isso. E as aspas? As aspas, além de você utilizar para título, discurso direto. O que é o discurso direto? Quando eu vou fazer uma citação direta, uma frase, para criar uma ironia também dentro do texto ou para estrangeirismo. Certo? Então, observando essas coisas da vírgula, já vai dar um up aí no seu texto. Já afirmava Claude Lévi-Strauss que o mundo começou sem o homem, poderá acabar sem ele. As aspas aqui para citação direta. Nessa perspectiva, você vai usar a vírgula todas as vezes em que você tiver um advérbio e os elementos de coesão no início dos períodos, a maior parte deles é formada por um pronome demonstrativo e um substantivo, eles formam um advérbio de lugar. Nessa perspectiva, é sinônimo de nessa visão, nesse lugar. Então, aqui é obrigatória a vírgula, porque é um advérbio de lugar. Depois dos elementos de coesão, quando eu inicio a oração, essa vírgula vai aparecer. A sociedade atual demonstra um paradoxo, visto que, apesar da tecnologia corroborar a capacidade técnica e intelectual do homem, continuamos cometendo infrações e incivilidades diariamente. Essa vírgula aqui, ela está na frente do visto que, porque o visto que é uma conjunção. E esse outro par de vírgula que começa depois do visto que e vem nessa expressão aqui,
Apesar de é uma conjunção subordinativa adversativa. Tem uma oração adverbial aqui. As orações adverbiais, elas também ficam isoladas por vírgula como se fossem os advérbios. E por falar em advérbio, olha a vírgula aqui, ó, lamentavelmente, vírgula, porque é um advérbio. Todas as palavras terminadas em mente são advérbios. Muitas pessoas praticam incivilidades no seu cotidiano, as quais atestam o caráter egocêntrico do homem. As quais, qual que é a classe gramatical de as quais? É um pronome relativo. Então, antes do pronome relativo, quando eu faço uma oração adjetiva, os pronomes relativos introduzem orações adjetivas, eu coloco uma vírgula antes e outra depois, quando acaba a explicação. No caso aqui foi colocado 2 pontos, porque logo depois dessa explicação vem uma enumeração. E como eu falei antes, os 2 pontos introduzem enumerações. Nesse sentido, ó, novamente aqui um elemento de coesão, iniciando o período, forma um advérbio de lugar. Então, logo depois dele, eu vou colocar vírgula. A construção de uma sociedade sadia consiste em ter discernimento de que o espaço do outro, do nosso próximo, começa onde termina o nosso espaço. Por que aqui eu não coloquei vírgula nessa oração adjetiva? Porque aqui essa oração ela é restritiva, ela não é explicativa, ela está delimitando que não é qualquer espaço, é o espaço em que termina o nosso e vai começar o do outro, então está restringindo o espaço. Se você está estudando língua portuguesa também para a tua prova, quando você chegou lá no período composto, você viu as diferenças entre as orações adjetivas explicativas e as orações adjetivas restritivas. Sempre que eu colocar uma conjunção, elemento de coesão no início do período, vem a vírgula. Quando prejudicamos o nosso entorno, vírgula, estamos impedindo que a cooperação minimize as mazelas latentes na sociedade moderna. Essa vírgula que está aqui, ó, além de ela ter começado, a frase ter começado aqui depois do assim, essa vírgula existir para separar o assim do restante da oração, ela está separada por vírgula, essa expressão aqui, porque é uma oração adverbial temporal. Ela explicita uma ideia de tempo. Então, todos os momentos em que eu criar uma expressão que indica tempo dentro da minha redação, isso vem demarcado por vírgulas, certo? E, basicamente, as coisas vão se repetir. Ó. O escritor português José Saramago, em seu livro Ensaio sobre a Cegueira, por que está entre vírgulas? Porque é um advérbio de lugar. É no lugar o livro. Descreve uma sociedade que, paulatinamente, todas as palavras terminadas em mente são advérbios, ficam entre vírgulas. Metáforas à parte, ó, de tempo, advérbio de tempo também. De tempo não, é uma explicação, é um aposto. É exatamente isso que acontece. Já que é conjunção, antes das conjunções vem a vírgula. Ó, o ou é conjunção também. Certo? Outra coisinha de gramática que eu queria falar para vocês hoje é a introdução das citações. Ó. Como Saramago registrou. E aqui já afirmava Claude Lévi-Strauss. Vamos melhorar isso aqui, vamos tornar, introduzir as nossas citações de um jeito mais interessante. Ao invés de dizer, como dizia o poeta, usa um consoante, um conforme, ou fulano postula que, defende que, reflete sobre. Postular é sinônimo de disserta, mas melhora a introdução dessas suas citações, que vai ficar mais interessante, mais bonito o seu texto. Então, aqui foram algumas observações da importância da aplicação da pontuação, das vírgulas na tua redação, para você não perder pontos, esquecendo de colocar as vírgulas nos lugares que são necessários, a utilização dos 2 pontos e das aspas na tua redação, algumas orientações sobre os pronomes relativos, em especial de concordância e regência, com o pronome o qual e o pronome cujo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Antes de acabar, bem importante, treinamento. Então, aqueles temas de redação que eu passei 5 temas de redação diferentes. O legal é você fazer os 5, certo? Também vou passar na próxima aula uma proposta de redação em que você tem que se comunicar com o interlocutor, como se fosse uma carta, porque isso é bem importante, porque várias propostas da URGS exigiram essa questão do interlocutor específico.